Então, nós vamos falar nessa noite a parábola do fermento. É uma parábola, ela não é muito conhecida. Logicamente, no meio espírita, os mais estudiosos conhecem essa parábola, mas ela não é tão conhecida assim, né, essa parábola. Tá? E é a nossa 20ª parábola, né, que a gente traz aqui na sequência. Eu tenho trazido, né, as parábolas do Mestre Jesus aqui, essa, né, vai ser a 20ª parábola que a gente traz aqui. Tá? Antes da gente falar propriamente dito da parábola do fermento, eu só quero enfatizar que essa parábola, ela faz parte, né, de um conjunto de parábolas que a gente encontra lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Lá tem 7 parábolas que falam do reino de Deus, do reino dos céus. E essa parábola do fermento é uma delas. São as parábolas do semeador, que a gente já falou aqui, a gente trouxe essa parábola aqui, né? Do joio e do trigo, do grão de mostarda, parábola do fermento, que é esse. O grão de mostarda a gente não falou ainda. E do fermento, que a gente vai falar hoje, do tesouro escondido, que a gente já falou, a parábola da pérola preciosa, que a gente já falou também, e a parábola da rede. Então, essas 7 parábolas formam, né, um grupo de parábolas que é tratada como o reino de Deus, né? Então, a gente vai falar sobre a do fermento e na próxima oportunidade, acho que já é a próxima reflexão nossa de agosto, a gente vai trazer a parábola do grão de mostarda. Encerrando, então, esse conjunto de 7 parábolas do reino de Deus, né? A parábola do fermento, nós podemos encontrá-la, como eu disse, em Mateus, capítulo 13, versículo 33, ou então em Lucas 13, de 20 a 21. Nesses dois evangelhos a gente encontra. Tá? Tem escritores espíritas, é importante dizer isso, tem escritor espírita, pouquíssimos escritores espíritas, que não consideram a parábola do fermento como parábola. Eles consideram como apenas uma comparação. Mas muitos escritores de renome tratam como parábola, então eu estou trazendo, né, como parábola. Okay? E quais são os objetivos dessa parábola? Muito interessante. É comparar, é esclarecer o simbolismo do fermento no cotidiano dos seres humanos. Que interessante, né? O Mestre Jesus fazendo essa comparação. E a gente vai para ver assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A gente vai ver já o que ele quis dizer com isso, né? Que Jesus achou a necessidade de que o ser humano se levede, ou seja, cresça, só que espiritualmente. Então ele usou essa parábola com esse objetivo, né? Também essa parábola, ela nos traz um alerta quanto às aparências. O fermento no pão faz o pão crescer por fora. O que acontece por dentro? Ninguém sabe, né? Então, cuidado com as aparências, que a gente vai falar também ao longo da nossa reflexão da noite, né? Parecer o que realmente você é, e não parecer o que você não é, né? E reforçar que cada ser, cada um de nós é responsável única e exclusivamente pelo nosso crescimento. O meu crescimento espiritual, de cada um de vocês, cada um de nós somos responsáveis. Não é o outro que vai ser responsável, não, somos nós mesmos. Então essa parábola fala sobre isso aí, né? E um último objetivo é que o entendimento nosso, no planeta em que nós estamos encarnados, ele é paulatino, ele é gradativo. O nosso crescimento é gradativo, assim como o fermento é gradativo quando ele começa a agir, né? Então, nós vamos seguir a parábola do fermento, que está lá em Mateus 13, 33, tá? É o que a gente vai falar. Mateus, ele diz o seguinte: a que compararei o reino de Deus?
é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. A parábola é apenas um versículo de um significado profundo, de um significado espiritual inimaginável. É que a gente precisa parar, ler e trabalhar em cima do que é o propósito do que ele vem falando. Daqui vocês vão ver o que a gente vai conseguir tirar desse versículo aqui que o mestre quis dizer, né? Porque o fermento, ele atua lentamente. Quem já trabalhou com fermento aqui, né, geralmente os donos de casa, alguns donos de casa, né, alguns padeiros, né, confeiteiros, trabalham com fermento, né? Então, o fermento, ele o que? Trabalha silenciosamente. Ele trabalha constantemente de dentro para fora. O fermento está no interior da massa, ele trabalha de dentro para fora. Ninguém vê a causa invisível, apenas os efeitos visíveis. Daí o Mestre Jesus tirou os ensinamentos, né? O intrínseco sobrepuja o extrínseco, e a qualidade permeia a quantidade. Do invisível cresce o visível. Embora seja uma parábola curta, com algumas linhas, o nosso querido mestre mostra-nos um autêntico chamamento para o divino, um enorme significado de luz espiritual. Maria, mãe de Jesus, nos seus afazeres domésticos, nesse dia estava preparando uma massa para fazer o pão no dia seguinte. Jesus, como sempre, atencioso, curioso, interessado, acompanhava sempre a sua mãe nos trabalhos. E nesse caso não foi diferente. Então ele acompanhou a mãe preparando a massa do pão. E quais são os ingredientes básicos para a massa, para o pão? É a farinha de trigo, água, sal ou açúcar, né? E o fermento. Esses são os básicos, tá certo? Quem faz massa, quem faz pão, né, sabe disso, são os ingredientes básicos, né? Então, fazendo com a farinha, né, com a água, sal ou açúcar, né, Maria então pegou um punhadinho, mãe de Jesus, pegou um punhadinho de fermento, né, e jogou na massa de farinha que ela tinha preparado, fazendo crescer e crescer aquela massa, até que toda essa massa se compactasse e transformasse em massa leve e porosa. É uma diferença, vocês sabem que quando você está fazendo uma massa, ela é uma massa consistente, né? Você precisa apertá-la, com força para apertar. E quando joga o fermento, ela começa a crescer, ela vai ficando mais leve e porosa. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Essa massa é preparada para o pão seguinte. Então, Jesus, com uma imensa capacidade perceptiva, percebeu em sua alma o que a sua mãe fazia. Criou então um símbolo espiritual a esse símbolo material. Então Jesus sempre comparava, né? Quando ele fazia suas parábolas, ele sempre tinha o material e o espiritual, né? Seria como um fermento sagrado do reino de Deus lançado na massa humana profana. Essa parábola pode levar a 2 interpretações. Olha só que você começa aí, né, a gente adentrar a parábola. Ela pode ter 2 interpretações. O fermento como algo bom ou fermento como algo ruim. Vejamos. Olhando essa figura, né, algumas pessoas têm uma acuidade visual rápida, outras demoram mais. É assim o nosso crescimento, nosso entendimento espiritual, né? Vocês notarem aí, quem é que está sentado, quem é que está
agachado ali, quem está curvado. Já perceberam quem que é? Primeiro momento. Eu errei. Errou, o primeiro momento errou. Uma boa parte das pessoas erram. Não é que erram, não é questão de errar, vamos trocar a palavra, ou seja, entende diferente. Certo? Entende diferente. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que quem está sentado é o rapaz. Certo? Quem está debruçado é o rapaz, é a moça. Ok? É assim o entendimento das parábolas do Nazareno. A maioria não entende de primeira. Alguns entendem depois, assim, o entendimento. Nessa outra figura, vocês olhando de primeira mão, vocês veem um elefante negro grande, não é isso? Aí vocês vão percebendo que abaixo do elefante tem outros animais, certo? Perceberam que tem outros animais? Acharam todos os animais aí? Acharam? Tem um cavalo, cachorro, gato, na sequência, gato, rato e o macaco. Macaco. Acharam o macaco? Achamos. É isso? Então, mas a gente vai aos poucos analisando e percebendo o que aquilo lá nos traz, certo? O que essa figura nos está trazendo, assim como a gente tem que perceber e entender o que a parábola do mestre nos traz, ok? Nessa outra aqui, umas são mais difíceis e outras mais fáceis de interpretar, né? Mas aqui algumas pessoas, como sempre, têm mais a cuidado visual do que outras pessoas, né? Você vai ver que tem ali uma oriental, tem 3 pernas, não é isso? E a outra lá sentada na cadeira, né? Que o pé está na mão, né? Quer dizer, o braço está no pé, quer dizer, tem um pé no braço dela, né? Na realidade, não é isso. Se vocês for perceber que a oriental ali é um vaso, do lado direito dela é um vaso, ok? Conseguiram? Tem gente botando a mão no rosto, botando no olho, então, é isso? Conseguiram? Se olhar na mão dela, você vai ver que é um vaso. Pois é, mas a percepção é de cada um. Na mão dela tem um vaso. A percepção, aqui é um vaso, ó. Isso aqui é um vaso. Isso aqui é o braço, está coçando a perna, o pé. Certo? Logicamente, também está prejudicado também pela qualidade da imagem, né? Se fosse uma qualidade de imagem melhor, né? Talvez já fosse direto no que realmente é a figura. Mas o que eu quero trazer com isso aí, né? É para mostrar para vocês que a percepção é individual. O modo de entender é individual. Tem algumas figuras muito mais difíceis que eu não trouxe, senão a gente ia ficar aqui tentando achar o que não é uma finalidade, né, nas figuras, tá ok? Mas só para vocês perceberem que a acuidade visual está ligada à acuidade mental, que está ligada à acuidade espiritual, ok? Por isso que muitos não entenderam e ainda não entendem a parábola ou as parábolas de Jesus, né? Então, o mestre falava por símbolos e metáforas, que metáforas são figuras de linguagem que produzem sentido figurado por meio de comparações, né? Então o mestre falava por metáforas. Para aquela antiga sociedade da região, ao redor do lago de Genezaré, lá no século I, dominada ainda pelo Império Romano, que era formada por pastores, e agricultores, pão com ou sem fermento fazia parte do cotidiano deles, daquela civilização. Então isso era normal lá. Então Jesus aproveitou disso, porque as parábolas, tudo que a gente tem estudado, que a gente tem trazido aqui, ela retrata naquela época, que é aquela época em que Jesus ele pegava tudo que estava no ambiente, e fazia as parábolas, que até hoje ainda vale, muito bem, é importante isso, tá ok? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, os Espíritos respondem isso aqui, ó. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares.
Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. São pouquíssimos ainda que compreendem essas parábolas. E muito menos ainda aquelas que praticam que as parábolas nos falam, né? Na Revista Espírita de maio de 1858, né, em dissertação moral, ditada por São Luís Espírito, a médium Hermance Dufour, numa sessão, a senhorita Hermance Dufour, ela, numa sessão espírita, conversou com o espírito São Luís, dizendo o seguinte: ela pergunta ao espírito, por que São Luís nos fala em parábolas? Você vê, então não foi só Jesus que falava em parábolas, né? Eu estou dizendo isso, onde está lá? Por que São Luís nos fala em parábolas? O São Luís responde o seguinte: o espírito humano ama o mistério. Olha que interessante que ele fala a resposta. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. E não é uma verdade? Tudo que vem de mão beijada a gente não dá valor. O ser humano não dá valor. Tudo que vem de mão beijada. Então olha o que São Luís responde: melhor no coração quando a procuramos. Aí a senhorita pergunta: não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? Resposta de São Luís: encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. Porque ainda não é impressionante, né? A gente precisa de uma brincadeira, uma alegoria, um prazer para poder aprender, senão fica difícil. É muito difícil encontrar pessoas que ficam estudando a fundo, né? O evangelho, ou qualquer seja, o evangelho pode ser católico, protestante, são poucas pessoas, tem uma preguiça mental muito grande, né? É isso que ele quis dizer, tá? Tendo os discípulos de Jesus passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Aí Jesus disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos seduceus. Precatar-vos, ou seja, tomar cuidado, né? Você precaver, né? Então Jesus disse isso: tendo cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos seduceus. Aí os discípulos não entenderam o que ele quis dizer com isso. Naquela época, ele falando para os discípulos, os próprios discípulos não entenderam o que ele quis dizer sobre isso aí. Aí Jesus disse o seguinte, os discípulos falaram assim: o que o mestre quis dizer sobre isso? O que Jesus estava querendo dizer sobre isso? Nós não trouxemos pão? Aí Jesus disse o seguinte: homens de pouca fé, por que a vez de estar cogitando de não teres trazido pães, ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e seduceus? Olha só, o fermento aí já com a outra conotação. Que eram os fariseus naquela época, né? É um grupo de judeus, né, devotos ao Torá, que são os 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então esses eram os fariseus, doutores da religião naquela época. E os saduceus eram o alto escalão, né, da Judéia naquela época, né? Alto escalão social e político. Então, a Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho, o fermento dos saduceus, dos fariseus, quer dizer o quê?
tinham ideologias variantes daquelas que Jesus falava. Era totalmente diferente. Jesus pregava uma coisa, os saduceus e os fariseus interpretavam totalmente diferente. Ou seja, eles tinham a sua própria interpretação, né? Possuíam maneiras diferentes de buscar a Deus e deturpavam os ritos, tornando-se materialistas. Fermento é uma aparência da abundância, semelhante aos fariseus, que Jesus falava que saudável e belo por fora e vazio por dentro. Emmanuel nos diz o seguinte: fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que não guardam a atuação mental, inevitavelmente. Quantas pessoas, quantos astros tem Facebook? Quantos seguidores não tem? Você vê que tem milhões e milhões, né? Cantores, né? Tem milhões e milhões de seguidores. Eles seguem o quê? O que aquele cantor ou aquele astro faz. Não é isso? Então, olha só o que Emmanuel vem dizer a respeito disso, né? Que nós temos que ter cuidado com que a nossa aparência, com o que a gente faz, para que isso, porque tudo que a gente faz vai interferir em outras pessoas, né? Ele continua dizendo o seguinte: nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras. Então você vê a nossa influência ao nosso redor. Então é importante as nossas atitudes, aquilo que a gente fala e faz, né? O contato do fermento com a massa, nesse caso, é material e social, mas o relevante é o que? O entendimento espiritual. Isso que é importante, o entendimento espiritual que essa parábola nos traz, né? Por vezes, o contato externo é inversamente proporcional ao contato interno. Um homem social ou sociável é incapaz de carregar a sua bateria espiritual, enquanto não cortar os fios terra da sua dispersibilidade. Enquanto isso, não acumulará de modo algum a energia espiritual. Enquanto nós não cortarmos esse fio terra do mundo sem entendimento espiritual, a gente não vai conseguir energia espiritual. Somente um homem solitário a Deus é solidário para com os homens. Olha só que interessante essa frase. Somente um homem solitário com Deus é solidário com os demais homens. Solitário com Deus é o quê? Ter Deus dentro dele. Só aqueles que têm Deus dentro dele têm condição de ser solidário para com os demais. Então, é imperiosa a necessidade de profunda e diuturna meditação e de prolongado retiro espiritual. As 3 medidas de farinha lá, viu lá na nossa parábola, que Maria pegou 3 medidas de farinha, né, 3 medidas de fermento e colocou a massa, né? Essas 3 medidas de farinha, elas simbolizam o aspecto material, mental e emocional. E assim, fazendo uma comparação com esse aspecto material, mental e emocional, ele quer dizer como o ser profano, místico e espiritual. Para
a transformação do ego pelo eu, do ego pelo eu do homem profano pelo homem sacro, aquele que quer atingir a espiritualidade, deve haver fusão entre o seu eu divino e seus egos humanos. É muito importante isso. O homem crístico não precisa desse conformismo nem escapismo, mas realiza uma total transformação da sua natureza. As invisíveis auras espirituais essa distância, né, da aura espiritual, né, é maior, ela é mais longa, alcança, né, maiores distâncias ou menor de acordo com o nível de entendimento espiritual, o nível de crescimento espiritual de cada um, né, é relativo. Então, mesmo que ninguém saiba da existência, ou seja, pouquíssimas pessoas saibam dessa existência, né, são poucas pessoas que sabem, sabendo que os minerais também têm, os vegetais, os animais e a raça humana e os espíritos. Todos têm essa aura, né? Essa camada espiritual, todos têm, embora a gente não veja, né? Já a própria ciência já não separa, ela não identifica diferença entre o real e o imaterial, né? Frequentemente o real é totalmente imaterial. A voz humana, eu estou falando com vocês aqui agora. Lógico que todos aqui no salão estão me ouvindo, porque nós temos aqui alto-falante, né? Mas se eu desligar o alto-falante, se eu desligar o microfone aqui, já fica mais baixinho, não é isso? Porque a voz, o que é? É frequência vibratória. No ar, quando eu falo, a voz sai, é uma frequência de ondas, e ela atinge daí, né, o ouvido das pessoas. Se eu falar baixinho, lá atrás vai ouvir menos. Se eu sussurrar, quase não vão, só que tem aqui na frente que vão me ouvir, né? Se eu desligar e falar bem baixinho, talvez lá. Está me ouvindo, Geraldo? Está me ouvindo, Geraldo? Está me ouvindo baixinho? Baixinho, não. Então, isso aí é a voz humana, né? Ela se propaga a pouca distância. Eu não consigo falar, por mais alto que eu fale aqui, se eu der um grito, Maria Luísa está na casa dela, eu gritar aqui, ela vai me ouvir lá. Por mais que eu grite e amplie aqui, né? Ela não vai ouvir. É a voz humana. Ela tem uma capacidade de se propagar, não é isso? Agora, uma vibração eletrônica é totalmente diferente, né? Ela é imperceptível, mas ela alcança distâncias astronômicas, né? Muita distância muito longa, né? Assim é isso que o mestre veio trazer para a gente. Seguinte, se um homem elevar a mais alta frequência o fermento de sua espiritualidade, ajudará a todos os que são beneficiáveis. Aí você vê que ele já comparou o fermento da espiritualidade, a vibração espiritual. Vai levar benefício àqueles que estiverem também naquela mesma frequência, né? Receptor de rádio, né? A gente, quando sintoniza numa determinada rádio, independente, sem sintonizar, aquele rádio, aquele receptor, ele recebe ondas. Se ele estiver desligado, aquelas ondas vão existir, não é isso? Mas ele não vai receber. E quando a gente liga, né, independente de qualquer direção, 360 graus, as ondas estão ao redor deles. As ondas estão aqui ao nosso redor. À frente, atrás, em cima, embaixo, existem as ondas, né? Então, o emissor emite essas ondas e elas existem por aí. Só vai receber quando o receptor estiver sintonizado naquela frequência que foi emitida, né? A 104 FM aqui é 104, acho que é 104 cidade, 104, não é isso? Oi? 104.9, né? 104.9, ela está transmitindo, com certeza. A Rádio Educadora está transmitindo também, né? Aliás, tem vários rádios, Santo Antônio, tudo transmitido, tudo aqui, todos tem onda, está cheio de onda aqui. Vem de cá, vem de lá, não interessa, ela está aqui, elas estão aqui as ondas.
Vocês estão conseguindo perceber as ondas? Estão ouvindo o rádio agora, no momento? Você está ouvindo? Alguém está ouvindo aí? Está ouvindo? Não está, porque você não está, né? Na sua recepção não é da mesma frequência da onda do rádio. É assim o nosso desenvolvimento, é assim o nosso entendimento. Quando a nossa sintonia, o emissor e o receptor estiver na mesma vibração, a gente vai pegar, a gente vai conseguir, vai entender, né? É fundamental que exista a emissão de alta frequência espiritual para a humanidade. Isso é fundamental. E todos aqueles que estejam afinados com essas frequências de ondas, né, espirituais, serão beneficiados pelos seus emissores. Isso é fundamental. Mahatma Gandhi é idealizador e fundador do moderno Estado indiano, século XIX. Ele diz o seguinte: quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos milhões. Mahatma Gandhi, idealizador, sociólogo, ele dizia isso. Então vejam que linda é a percepção de Mahatma Gandhi. Olha só, se um ovo se rompe por uma força exterior, a vida termina. Mas se esse ovo romper pela força interior, a vida começa. As grandes mudanças na vida começam de dentro para fora. Essa comparação do ovo é muito interessante, né? Então nós falamos sobre um pensador. Agora vamos falar sobre um cientista, um químico, Lavoisier. Essa figura de Lavoisier, o químico do século XVIII, né? Ele foi o pai da química moderna. Ele diz o seguinte: na natureza nada se cria, vocês já sabem disso. Nada se perde, tudo se transforma. Então você vê um filósofo e um cientista falando a mesma coisa, né? Mundo físico se entrelaça no mundo metafísico. Não está tendo mais separação. Muitos cientistas já sabem disso, já estão dizendo isso. Você vê, Lavoisier é um deles, né? É o material e o espiritual juntos. Segundo a doutrina espírita, há dois objetivos que não se tem como fugir. Dois objetivos que não tem como fugir, né? A perfeição e a felicidade. Nós estamos aqui para adquirirmos a perfeição, ou seja, aproximarmos cada vez mais da perfeição e da felicidade. As duas coisas andam juntas. Então, o objetivo nosso nesse planeta é a perfeição e a felicidade. A perfeição não é alcançada quando não se tem mais nada para adicionar. A perfeição é alcançada quando não tem nada para se retirar. Entenderam? A perfeição não é alcançada quando não há nada para adicionar. É quando não há mais nada para retirar. É a perfeição. E a felicidade não é destino, e sim a viagem. No livro Céu e Inferno, na parte 1, capítulo 7, lá no Código Penal, parágrafo 2, diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição. Olha só, o objetivo da doutrina espírita vem dizer isso. A felicidade e a perfeição. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Concluindo, no Livro dos Espíritos, questão 115, terceiro livro, Lei do Progresso, os Espíritos respondem a Kardec o seguinte, os Espíritos respondem a Kardec, lá na questão 115.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Lá na lei do progresso, nós vamos encontrar isso, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Uns aceitam submisso, né? Enfrentam as dificuldades sem lamúrias, sem reclamações, e faz cumprir aquilo que fora necessário designado para ele. E outros murmuram, bravejam. Bom, o que vai acontecer? Olha só logo embaixo aí, né, que fala, a falta, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição. Afastados, mas vão um dia adquirir a perfeição. Felicidade e perfeição são os objetivos nossos. Não adianta a gente esbravejar, brigar, não adianta, a gente vai reencarnar de novo, vai vir de novo. Se a gente reclamar, esbravejar, ficar bravo, a gente vem de novo. Se continuar assim, a gente vem de novo. Vocês têm noção de quantas encarnações vocês já têm? Eu não sei as minhas, né? Só sei que 2000 anos para cá a gente continua errando do mesmo jeito. Mesmo jeito é mal dizer, né? Eu estou forçando a barra, lógico que a gente melhorou, tá certo? Mas ainda está muito longe da perfeição, né? E da felicidade, ok? É isso? Bom, se alguém que já for perfeito e estava extremamente feliz, não devia estar aqui não, né? Não é local para isso, é para a gente procurar a perfeição, né? E a felicidade, tá? Para a construção do reino de Deus, esse processo é fundamental, que não se dá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Cada um é de dentro para fora. Deus nunca esteve lá fora. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. A sementinha que está dentro de nós. Uma frase bastante conhecida, né, que a gente já repetiu várias vezes aqui, que preciso repetir também, é: Jesus disse, vós sois deuses. Eu lembro disso porque eu sempre vejo o Zezinho falar aqui, quando ele faz a reflexão, o Boberg também, né? Então, para eu não ficar atrás, eu vou falar também, né? Jesus disse, né? Vós sois deuses. E por quê? Nós temos a capacidade infinita dentro de nós. A semente está aqui, né? Vocês viram num texto anterior que os espíritos nascem simples e ignorantes, mas com a semente, para que se possa germinar, né? Nós somos deuses, não é isso? O reino de Deus, que sempre existiu dentro de cada um de nós, espera o momento certo de fermentação do crescimento, fermentação para alicerçar-se em todo o mundo. O pão se transforma pelo fogo. O ser humano se burila pelas reencarnações, escolhendo, sofrendo, amando, vivendo e assim afora. Então, meus irmãos, a gente voltará se a gente não se burilar. Se a gente não se preparar, a gente vai voltar, não adianta. Como que também não sei, né? Mas que vai voltar, vai, se a gente não melhorar, né? O fermento faz a massa crescer, assim como as reencarnações moldam tanto o intelecto quanto a moral, fazendo com que as escolhas atuais reflitam pensamentos
mais nobres. Maravilha o que a doutrina espírita vem nos trazer, né? É o nosso preparo espiritual, e cada um no seu caminho, né? Como o entendimento é paulatino, viu os objetivos, né, que a gente leu lá no início, né? É paulatino, o entendimento é paulatino, gradual, passo a passo, encarnação por encarnação, né? Como o entendimento é paulatino, o aperfeiçoamento é gradual. Não tem por onde correr. Nós temos como meta a felicidade, né? O aperfeiçoamento. Isso. Obrigado, era isso. Boa noite a todos.